Narrativa Católica apresenta A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Faus. Capítulo 16. Frutos da Perseverança. Que a perseverança leve consigo uma obra perfeita, exorta São Tiago na sua carta. A perseverança sempre acaba dando frutos de virtudes maduras, e a virtude madura, por sua vez, produz outros frutos espirituais saborosos, alguns dos quais vamos considerar a seguir. Abre os olhos. Nas coisas de Deus e, portanto, nas virtudes cristãs, acontece que não se entende o que não se vive. Quando as virtudes não se exercitam, cumpre-se ao pé da letra a profecia de Isaías, que Jesus citou diversas vezes. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. É que o caminho cristão, e em geral todo o caminho de Deus, só pode ser visto com um coração limpo. Os puros de coração verão a Deus, esclarecido pela luz do Espírito Santo, que ilumina os olhos do coração. Duas condições, pureza e luz sobrenatural, que se cumprem em quem luta sinceramente por praticar as virtudes com amor e confiança em Deus. Vejamos um exemplo. Alguns, por aí afora, diz São José Maria, ouvem falar de castidade e sorriem. Pois bem, faz alguns anos li numa conhecida revista semanal este comentário sarcástico de um articulista. A castidade é a doença sexual mais incompreensível. Em confronto com esta cerração, o mesmo santo que orientou milhares de jovens para valorizar a prática feliz da castidade afirmava: a castidade é uma afirmação jubilosa, e esclarecia: a castidade, a de cada um no seu estado, solteiro, casado, viúvo, sacerdote, é uma triunfante afirmação do amor. Aquele que, movido pelo amor cristão, se esforça por viver as virtudes, descobre, assombrado, com cor ou relevo imprevisto, as maravilhas de um mundo melhor, de um mundo novo, o universo de Deus. Foi o que aconteceu com Santo Agostinho, que depois da conversão não achava palavras para descrever o que os olhos de sua alma estavam vendo. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Chamaste, clamaste e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Exalaste o teu perfume e respirei. Suspirei por ti, saboreei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo da tua paz. Dilata o coração. Eis uma bela expressão que o Salmo 118, versículo 32 dirige a Deus. Dilataste o meu coração. É outro dos frutos saborosos da fidelidade para com Deus, da perseverança na luta. A constância, diz São Paulo, produz a virtude a toda prova. Esta produz a esperança, e a esperança não nos deixa desiludidos, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. É um texto maravilhoso, retrato da alma de um filho de Deus. Como fruto da graça de Deus, a graça do Espírito Santo e da luta perseverante pelas virtudes, o coração de Paulo se encheu de uma esperança que o lançava, cheio de coragem e alegria, para horizontes cristãos cada vez maiores. Seu coração se dilatou, não se conformava com o que já era e o que já tinha feito. A alma grande lhe gritava: mais, além, e ele exclamava: o amor de Cristo nos constrange. É assim mesmo, a virtude dá-nos um poder de progresso e aperfeiçoamento, diz Pincaers. E comenta que na vida cristã acontece algo semelhante ao que sucede com um grande pianista.
Os seus exercícios ao piano, constantes, exigentes e cheios de inspiração, vão lhe proporcionando a leveza de um hábito que não é repetição mecânica, como a daquela vizinha que em cada festinha teclava monotonamente o Pourrelise de Beethoven. Mas é pura liberdade. Assim cresce nele a paixão pela música e com ela a genialidade de criar um estilo próprio, que os entendidos percebem, maravilhados, permanecendo fiel ao compositor que interpreta, e sente uma alegria criativa que o impele a procurar uma perfeição sempre maior. É uma bela comparação. Por outro lado, lembra-nos que o hábito virtuoso é vivo e deve ser progressivo. Por outro, que com ele a alma se enche de iniciativas. Sempre pensa em agir com mais amor, em melhorar em mais um detalhe, em procurar mais uma conquista e nunca diz basta. Como dizia São José Maria, para ele, tudo se converte em cume por alcançar. Cada dia descobre novas metas porque não sabe, nem quer, pôr limites ao amor de Deus. Abre as portas ao Espírito Santo. Já sabemos que a diferença das virtudes dos pagãos, as virtudes humanas do cristão, tem como alma que a inspira e como finalidade o amor a Deus, ao bem, ao próximo, e que sua seiva vivificante é a graça do Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino lembra que não é possível desenvolver uma virtude verdadeiramente cristã, ou seja, vivificada pelo amor, sem que cresçam ao mesmo tempo as outras virtudes. Ao contrário, seria tão anormal como se no corpo de um adolescente se desenvolvesse só uma mão ou uma orelha e o resto ficasse raquítico. Ora, o amor cristão e as virtudes que suscita são como o trigo das parábolas de Jesus. Só pode crescer bem e encher-se de fruto se os trabalhadores limpam o mato, o joio e os espinhos. Essa é justamente a tarefa da mortificação cristã: limpar, libertar o campo do mal que o torna estéril, do desamor, para abrir espaço à ação santificadora do Espírito Santo. Tudo isso se entende bem se não esquecemos que a luta pelas virtudes é sempre uma luta de correspondência à ação do Espírito Santo, luta que consiste fundamentalmente em preparar o terreno com a oração, a mortificação e a humildade, plantar decididamente com a ajuda de Deus a semente de cada virtude, mediante propósitos concretos de luta e desejos sinceros de alcançar a meta. Ir alimentando essa semente e o seu crescimento com oração e luta diários, sem nunca esquecer que o alimento indispensável é a água viva da graça, água que se obtém na fonte dos sacramentos, da oração de petição e do amor generoso no cumprimento do dever. Então a alma se alarga, dilata-se, vai se fazendo à medida de Deus, porque o amor não tem fim, e como diz São Gregório de Nissa, no tocante à virtude, nós aprendemos que o único limite consiste em não ter limite. Com a alma assim preparada, aberta, ativa e cheia de confiança em Deus, o cristão poderá fazer da sua vida toda aquela aventura divina que descreve São Paulo. Que o Pai vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais poderosamente fortalecidos pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, arraigados e fundados no amor, até atingir o estado do homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, a identificação com Cristo, que é a meta da vida e das virtudes cristãs.